Roberto, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu vou começar uma série, um estudo, né, sobre acréscimos no Novo Testamento, né, que são textos que foram acrescentados, que não estão nos originais, né, nos manuscritos antigos, né, só nos manuscritos manuscritos, né, posteriores, aliás. Então, o Novo Testamento ele tem muito acréscimo, muitos textos que foi acrescentado, muita interpolação, né? Com certeza, pelo menos a Igreja Católica considera como uma tradição cristã, mas está ali na Bíblia católica, na Bíblia protestante, né? Os protestantes, eles são contra a tradição, né? Que que a Igreja Católica, os católicos seguem, né? Porque o protestante só segue a sola escritura, né? E eles negam a tradição apostólica, a tradição oral, dizendo, cadê a tradição oral? Negam, com certeza negam, né? A tradição vinda dos pais da igreja. Os protestantes só ficam com a sola escritura, só com o Antigo, Novo Testamento, né? Nega também os 7 livros deuterocanônicos. Tem um livro chamado Acréscimos do Novo Testamento, né? Textos, capítulos, versículos que foram acrescentados na Bíblia, mas que não está nos originais, que não está nos manuscritos do século IV, acho que nem do século III, nem do século II, provavelmente nos manuscritos do século V, né? E na Vulgata também, né? Mas eu acho que a maioria dos protestantes não sabe, não desconhece, não estudaram. Para os católicos, esses textos que foram acrescentados, essas interpolações, né? Os católicos aceitam porque aceitam a tradição, né? A tradição oral, a tradição apostólica. Já os protestantes recusam, né? E vivem refutando o catolicismo, vivem refutando as tradições que devemos ficar só com o que está na Bíblia, né? Mas o que está na Bíblia, né? O que está na Bíblia, né? Nem os protestantes sabem o que está na Bíblia, nem os protestantes sabem o que é original e o que não é original, o que é acréscimo, o que não é acréscimo, o que é interpolação e o que não é interpolação. Porque, sem querer, os protestantes, eles creem e acreditam em todas as escrituras, mesmo contendo acréscimo, mesmo contendo interpolações, mesmo contendo... Não vou dizer que são textos falsos, em termos sim, né? Mas talvez venha pela tradição e não necessariamente pelas escrituras, né? Então vou fazer esse estudo, essa série, né? Mostrando os acréscimos, as interpolações contidas, acrescentadas no Novo Testamento, que o protestante desconhece, mas que eles adotaram, né? Assim, quando criaram a Bíblia deles, a Bíblia luterana, a Bíblia João Ferreira de Almeida, né? Mas que de fato os protestantes não sabem que são acréscimos, né? Pode ser que alguns sejam até textos falsos, né? Colocado ali por algum copista, né? Mas não que sejam dos autores bíblicos, né? Então aqui tem um livro, Acréscimos do Novo Testamento. Acréscimos do Novo Testamento. Textos que foram acrescentados no Novo Testamento. Então, olha aqui os textos, né? Os textos, os capítulos, os versículos que foram acrescentados
no Novo Testamento que não está nos originais, nem nos manuscritos do século IV, século III, século II. Provavelmente no século V, né? Ou que nem esteja lá. Temos aqui o texto da mulher adúltera, né? Os últimos 12 versículos do Evangelho de Marcos. Principais disputas cristológicas do século II e século III. Mudanças para justificar a doutrina que Cristo é Deus, né? Mudanças para justificar a doutrina que Cristo é homem. Mudanças anti-separacionistas. Mudanças para justificar a teologia da Trindade. Parêntese joanino, acréscimo da Vulgata Latina de São Jerônimo. As mulheres e os textos do Novo Testamento. Alterações nos textos do Novo Testamento envolvendo mulheres. A ressurreição de Jesus segundo o Novo Testamento. A hora da crucificação. A conversão de Paulo, né? Os 2 ladrões na cruz. Anomia contra a lei de Moisés. A palavra grega anomia no Novo Testamento. Brit Shadashi, tradução da Peshitta em aramaico. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Descendência de Jesus. Jesus aboliu a Torá, a lei. Jesus e o uso das parábolas. Alterações para colocar Jesus igual a Deus, primeira parte. Alterações para colocar Jesus igual a Deus, segunda parte. A respeito de cobrir a cabeça, né? A conclusão e alterações feitas a pedido dos papas, né? Então podemos ver que todos esses textos, né, em que católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos acreditam como se fosse de fato as escrituras sagradas, como se fosse de fato escrito pelos autores sagrados, né? Por Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo, que na verdade não foram escritos por eles, né? São acréscimos, interpolação, que com certeza veio por meio de tradição oral, tradição, foi acrescentado talvez nos manuscritos do século V, né? Mas que não estão nos manuscritos originais mais antigos, né? Então podemos ver que tudo isso, tanto católico, romano, ortodoxo, protestante, eles acreditam como se fosse a palavra de Deus, como se fosse textos contendo as palavras proferidas por Jesus ou ditas por Jesus, né? Como se fosse escrito pelos autores sagrados. Mas vemos que não é bíblico, né? Não está nos originais. É interpolação. Pode ser que sejam até falsos, né? Foi colocado ali, são construções teológicas para confirmar a fé cristã, né? Para defender a fé cristã, né? Mas é engraçado que os protestantes, né? Principalmente esse vídeo é para refutar os protestantes, porque eles dizem seguir sola escritura. Só que já mostra que sola escritura, somente as escrituras, é falso, é uma doutrina falsa. Porque o Novo Testamento contém acréscimo, interpolação e até textos falsos, né? Que Jesus nunca disse, que os apóstolos nunca escreveram, né? E os protestantes gostam, principalmente os apologetas, gostam de refutar o catolicismo, negando, né, a tradição oral, a tradição apostólica. Eles condenam os católicos por não seguir somente as escrituras, né? Porque nós católicos seguimos as escrituras e a tradição apostólica, ou tradição, que veio através da tradição oral. E os protestantes criticam e condenam a tradição apostólica, a tradição oral. Mas tá aí, vou fazer esse vídeo mostrando algo que os protestantes, principalmente os apologetas,
protestantes, se estudaram, né, se a maioria fizeram faculdade de teologia, se estudaram isso, se eles sabem, eles não ensinam. Então, eles estão sendo desonesto e mentiroso. Se não estudaram, é pura ignorância, porque eles não sabem, né? Mas a gente vê aí que esses textos, né, são acréscimos, interpolações ou até falsos que foram acrescentados no Novo Testamento, né? E costumam criticar os católicos, costumam criticar as doutrinas, os dogmas católicos, né? Mas onde está isso? Tipo assim, onde está isso ou aquilo na Bíblia, né? Quando pergunta ao católico, cadê o papado na Bíblia? O primado de Pedro na Bíblia? Cadê a Assunção de Maria na Bíblia? Cadê a virgindade perpétua de Maria? Cadê a intercessão dos santos de Maria? Onde Papa é Pedro, né? Eles falam, né? E eles não sabem que muita coisa também nas escrituras é interpretação dos pais da igreja. É interpretação que os protestantes adotaram como parte das escrituras. Assim como adotaram esses textos que foram acrescentados, ou que são falsos, que são interpolação, né? que são uma construção teológica para defender a fé cristã, defender a fé em Cristo, defender a Trindade e tantos outros aí, né? Então, aqui eu vou, por vídeo, né, fazer parte por parte, citar, ler, mostrar os textos que foram acrescentados no Novo Testamento, que não faz parte dos originais, ou pelo menos das cópias antigas, né? E mostrar, né, que para nós católicos não tem problema esses textos, porque seguimos e criamos, além das escrituras, a tradição. Então, para nós não vai mudar nada. O católico pode pensar, poxa, então esses textos aí é falso. Não que sejam falsos, né? Cremos que veio pela tradição, que é uma construção teológica, né? É uma construção teológica, né? Então, para nós não vai fazer diferença, porque cremos na tradição, né? Com certeza, a maioria desses textos foram herdados da tradição, né? De outras fontes, ou é uma interpretação, uma construção teológica, né? Dos teólogos, dos primeiros teólogos, né? Existe até alterações feitas a pedido dos papas, né? Que está no Novo Testamento, que os protestantes acreditam e refutam com toda a força, né, o papado, né, criticam o papado, né. Então, eu vou fazer parte por parte, explicando e mostrando os textos acrescentados no Novo Testamento, as interpolações e até os textos falsos. Mas se é falso, mesmo que seja falso, tem uma finalidade, né? Ele quer passar uma ideia, quer defender uma ideia, mesmo que seja falso, não por enganar, não é uma enganação, é uma interpretação, é uma explicação teológica, né? Então, eu vou fazer vídeo aos poucos, parte por parte, mostrando esses textos que foram acrescentados, né? Essas interpolações. E mostrar para os protestantes que eles não estão 100% certo, que eles não são dono da verdade, que eles não podem criticar o catolicismo por seguir a tradição apostólica ou a tradição oral, né? Porque eles gostam de refutar o catolicismo, gostam de dizer que os dogmas católicos são heresias, né? Porque não estão nas escrituras, né? Mas a maioria, muitos textos também não estão nas escrituras que os protestantes, que está lá na Bíblia dos protestantes, né?
muitos textos ali não faz parte dos originais, não foi dito por Jesus, não foi escrito pelos apóstolos, mas está ali nas Bíblias, né, protestantes, né, onde os protestantes acreditam veementemente, né, que aquilo faz parte da sola escritura. Eu vou mostrar que sola escritura é uma farsa, é uma heresia também. Se fosse somente sola escritura, os protestantes, se seguisse sola escritura, então era para ser excluído da Bíblia protestante, o texto sobre a mulher adúltera, os últimos 12 versículos do Evangelho de João, né? As mudanças para justificar a doutrina que Cristo é Deus, as mudanças que foram feitas para justificar a doutrina que Cristo é homem, os acréscimos no Evangelho de João, as mulheres e o texto do Novo Testamento, alterações no textos do Novo Testamento envolvendo mulheres, a ressurreição de Jesus, né, que não está nos originais, a hora da crucificação, a conversão de Paulo, os 12 ladrões na cruz, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, descendência de Jesus, Jesus aboliu a Torá, a lei, Jesus e o uso das parábolas, alterações para colocar Jesus igual a Deus, né? E alterações feitas a pedido dos papas. Se os protestantes seguissem somente as escrituras, eles iam retirar todos esses textos da Bíblia deles, né? Mas eles creem como escritura sagrada, né? Para você ver que é uma ignorância total e uma hipocrisia, né? Porque eles rejeitam a tradição católica, a tradição apostólica, a tradição oral, condenam o catolicismo romano por causa das tradições, porque seguimos as tradições e as escrituras, mas eles mesmos creem em textos que foram acrescentados no Novo Testamento, né? Que não estão nos manuscritos mais antigos, nem nos originais. Então eu vou começar a fazer vídeo por vídeo mostrando esses textos acrescentados, essas interpolações e até textos falsos e essas alterações. Se ele seguisse somente a sola escritura, não seguia as alterações, os acréscimos, né? Eles iam, com certeza, se os protestantes seguissem sola escritura, eles eram para rejeitar a ressurreição de Jesus, as parábolas de Jesus, Jesus como Deus, Jesus como homem, né? A conversão de Paulo, a hora da crucificação, a ressurreição de Jesus, que pode ser um texto, pode ser algo tanto falso como vindo da tradição, coisa que o protestante nega. Bem, se você gostou, curte, dê seu like e compartilhe para ajudar o canal, né? Eu preciso da sua força, né? Para mostrar a verdade católica e refutar as heresias protestantes. Se você gostar dos meus conteúdos, me ajude a curtir primeiramente, né? A compartilhar e dando like, né? Então, até o próximo vídeo com os textos acrescentados do Novo Testamento. Abraços, fiquem com Deus.